A China observa atentamente a guerra entre Índia e Paquistão, pois está expandindo rapidamente seu exército. Seu orçamento militar cresce anualmente, compra muitas armas e treina milhões de soldados. E o objetivo é dominar os Estados Unidos da América algum dia. É por isso que a guerra entre Índia e Paquistão é de grande interesse para o Partido Comunista Chinês. Esta é uma das primeiras vezes que equipamentos chineses são usados em guerra. Algumas pessoas estão chamando a China de tigre de papel devido ao seu exército. Embora o Exército de Libertação Popular provavelmente possa defender o Partido Comunista Chinês na China, ele não está pronto para uma guerra no exterior. Isso porque o PLA não tem experiência de combate. Sua última guerra foi uma invasão ao Vietnã em 1979, que correu muito mal. Recentemente, eles apenas lutaram em operações de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas. Uma das missões da Organização das Nações Unidas resultou em tragédia, causando a morte de 2 soldados chineses. Analisar este incidente ajuda a entender as dificuldades da China em projetar seu poder globalmente. Este incidente revelou ao mundo o quão fraco é o exército chinês. Os bots do Partido Comunista Chinês provavelmente não gostarão deste vídeo e vão atacá-lo com tudo para matar seu alcance. Se você puder ajudar a combater esses bots clicando em curtir e se inscrever abaixo, isso nos ajudaria muito. Obrigado. Em 2015, a China enviou tropas para apoiar as operações da Organização das Nações Unidas, anos após ter se juntado à Organização de Supervisão de Tropas da Organização das Nações Unidas em 1990. Eles enviaram 700 tropas e comandantes chineses, formando o 1º Batalhão de Infantaria da Organização das Nações Unidas da China. Este batalhão foi enviado para Juba, a capital da recém-formada República do Sudão do Sul. É o país mais novo do mundo, tendo se separado do Sudão apenas em 2011. Mas em 2013, só 2 anos após a formação do país, o Sudão do Sul entrou numa guerra civil. O presidente Salva Kiir acusou o vice-presidente Riek Machar de querer assumir o governo, iniciando uma desgastante guerra civil multilateral com violência étnica. O conflito terminou apenas em 2020, resultando em quase 400 mil mortes relacionadas à guerra, 1,5 milhão de refugiados e mais 2 milhões de deslocados internos. Mas em agosto de 2015, parecia haver esperança após um acordo de cessar-fogo entre as partes. Seria protegido por soldados da paz da Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, ou Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul. Os soldados da paz chineses em Juba deveriam proteger e auxiliar a população local na capital, que possuía mais de 300 mil pessoas naquele período. Os soldados da paz chineses não estavam sozinhos, no entanto, pois Índia, Etiópia, Ruanda e outros também contribuíram com muitas tropas. No total, havia 12.500 tropas de 61 países diferentes no Sudão do Sul, com alguns milhares apenas na capital. As tropas chinesas estavam posicionadas a oeste da capital, em seu perímetro. Incluía a Casa da Organização das Nações Unidas e 2 campos de refugiados, proteção aos civis, Site 1 e 3. Havia também outro perímetro da Organização das Nações Unidas, a nordeste, perto do aeroporto de Juba, onde os outros países tinham suas tropas. Este perímetro, perto do aeroporto, era um centro logístico e tinha um hospital de nível 2 com ferramentas cirúrgicas. Também ficava muito mais próximo do centro, onde se localizava a maioria das embaixadas internacionais. No entanto, a missão de paz em Juba estava fadada ao insucesso. Com as unidades da Organização das Nações Unidas na cidade, a ansiedade entre os lados do conflito aumentava. Soldados de ambos os lados violaram o Tratado de Paz ao estabelecer bases próximas ou dentro da capital. As forças rebeldes enviaram 1.400 soldados para a capital, ao lado de onde as forças governamentais estavam estacionadas. No total, havia 10 acampamentos militares sudaneses dentro ou ao redor da cidade. Isso estava fadado a dar errado, e no dia 3 de julho, um tenente leal ao vice-presidente foi morto. 4 dias depois, em 7 de julho, um confronto matou 5 soldados leais ao presidente, agravando significativamente a situação. No dia seguinte, Kiir e Machar queriam acabar com a violência se encontrando no Palácio Presidencial. Mas os guarda-costas do vice-presidente e o batalhão presidencial entraram em um tiroteio durante a coletiva de imprensa. Em Juba, tropas de ambos os lados entraram em confronto em larga escala. As forças governamentais conquistaram a maior parte da cidade. Os pacificadores da Organização das Nações Unidas ficaram à margem e, até agora, suas bases foram poupadas.
Contudo, em 10 de julho, o presidente Kiir ordenou que Machar fosse assassinado. As forças governamentais devastaram a cidade com tanques, artilharia, jatos e helicópteros, ignorando as regras de guerra. Durante dias, as forças governamentais saquearam a cidade e cometeram vários crimes de guerra, matando centenas de civis. Vendo tudo isso, os mantenedores da paz ainda se recusaram a sair de seu perímetro para tentar pôr fim à violência. Ainda pior, a proteção dos próprios locais civis não era segura. Dezenas de milhares de civis se juntaram aos milhares já abrigados nos locais da Organização das Nações Unidas em busca de segurança. Mas os campos da Organização das Nações Unidas ficaram presos no fogo cruzado de metralhadoras e artilharia. Esses campos não tinham defesas sofisticadas. Eles possuíam apenas arame farpado, portões de metal e algumas torres de vigia de madeira. Não existiam abrigos avançados contra bombas ou paredes de concreto reforçado. Devido à gravidade da situação, as tropas chinesas abandonaram a área externa do perímetro, recuando para o centro e deixando muitos civis e trabalhadores humanitários desprotegidos. No dia 10 de julho, uma bomba atingiu um veículo blindado, matando 2 soldados da paz chineses e ferindo 8. Havia apenas uma clínica básica no perímetro sem ferramentas médicas avançadas, impossibilitando os soldados da paz chineses de tratar efetivamente os ferimentos de combate. Eles também não podiam ir ao hospital no aeroporto devido à violência na cidade. A falta de cuidados médicos provavelmente foi a razão pela qual o segundo soldado da paz chinês não sobreviveu ao ataque. Soldados sudaneses invadiram campos de refugiados durante o colapso da missão de paz, roubando United States Dollars dos Estados Unidos 30 milhões em suprimentos da Organização das Nações Unidas, incluindo alimentos suficientes para 200 mil pessoas por um mês. Eles também fizeram coisas horríveis com os refugiados que não podemos cobrir aqui no YouTube. A operação de paz chinesa não foi um fracasso completo, no entanto, porque eles conseguiram abrigar 9 mil civis no centro do campo. Contudo, com mais de 300 baixas civis, incluindo 20 no próprio campo de refugiados e trabalhadores humanitários sendo agredidos nas proximidades, muitos criticaram a atuação da China. Isso incluiu o Centro Americano para Civis em Conflito, ou Centro para Civis em Conflito. Eles culparam os pacificadores chineses por não cumprirem seu dever, alegando que muita da violência poderia ter sido evitada. Supostamente, a Organização das Nações Unidas ordenou aos pacificadores estabelecer um perímetro mais amplo e separar os lados, mas as tropas chinesas e outros pacificadores nunca saíram de suas bases. Em vez disso, eles abandonaram seu posto e apenas revidaram fogo algumas vezes. O ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, insatisfeito com o ocorrido, ordenou uma investigação independente. O relatório da Organização das Nações Unidas culpou a liderança caótica por não proteger os civis da violência horrível. Também confirmou que vários pedidos foram feitos para montar uma força de reação rápida para responder, mas cada contingente da missão da Organização das Nações Unidas recusou o pedido. No final, os 1.800 soldados de infantaria da Organização das Nações Unidas foram subutilizados durante a batalha. Colocando-se no lugar deles, é compreensível que não quisessem deixar as bases. Eles só tinham poucos veículos blindados brancos e armas leves, insuficientes contra exércitos com morteiros, tanques e jatos de combate. Ademais, é extremamente desafiador separar 2 lados em conflito. Os soldados da paz da Organização das Nações Unidas também eram proibidos de usar força. Como soldados da paz, apenas use a força para autodefesa ou quando for absolutamente necessário para proteger civis. Em suma, a situação se provou muito complexa para os soldados da paz. Além disso, o fracasso foi agravado pela falta de um comando unificado das forças da Organização das Nações Unidas. Havia ordens conflitantes das tropas da China, Etiópia, Nepal e Índia. As tropas chinesas não aceitaram ordens de comandantes estrangeiros porque não foram treinadas para isso, e houve outros problemas com seu treinamento. Na realidade, os pacificadores chineses sequer compreendiam as regras de engajamento, indagando reiteradamente a seus comandantes em quem poderiam atirar. Isso só aumentou o caos e a confusão. Mas, se os pacificadores não conseguem agir em situações difíceis, qual é o propósito de ter operações de manutenção da paz? No final, seu mandato era proteger os civis da violência. Porém, com centenas de vítimas civis na Batalha de Juba, falharam nesse objetivo. A China nega as acusações. Um porta-voz do Ministério da Defesa chinês classificou o relatório cívico como especulação maliciosa.
Ele afirmou que os oficiais e soldados chineses de manutenção da paz permaneceram em seus postos, organizando reforços e continuando a cumprir o mandato da Nações Unidas missão enquanto resgatavam os feridos. A investigação independente da Organização das Nações Unidas contestou este argumento. Mas ainda assim, a China argumenta que nunca foi seu dever proteger pessoas fora do perímetro e que a ordem para separar ambos os lados era irrealista. Não houve grandes ramificações após o fim da batalha, embora a China tenha pedido ao governo do Sudão do Sul para punir os responsáveis pelo assassinato de 2 pacificadores chineses. Enquanto isso, as operações de manutenção da paz chinesas em Juba continuaram. Porém, as tropas precisaram ser substituídas, pois estavam muito traumatizadas para realizar a manutenção da paz. Durante as patrulhas, recusavam-se a sair dos veículos blindados e apenas espiavam pelas janelas. Desde então, a China envia anualmente um novo batalhão, e em dezembro de 2024, o 11º Batalhão de Manutenção da Paz foi recebido em Juba. Segundo a Organização das Nações Unidas, os novos pacificadores chineses estão preparados para o combate. Xi Jinping ordenou uma grande reestruturação do exército chinês em 2017, provavelmente aprendendo com erros passados, como o desastre em Juba, um ano antes. No geral, a missão não foi um fracasso total para a China, pois permitiu que eles aprendessem e melhorassem. Apesar do desastre em Juba, a China continuou participando de novas missões de paz da Organização das Nações Unidas. Desde 2015, a China enviou mais de 50.000 soldados para o exterior em 24 missões de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas, sendo o 9º maior contribuinte de capacetes azuis. Ao todo, 16 soldados da paz chineses perderam suas vidas nessas missões, fazendo o sacrifício supremo em serviço à humanidade. A China também está preparada para dar muito dinheiro, tornando-se o 2º maior financiador das missões de paz da Organização das Nações Unidas, apenas atrás dos Estados Unidos da América. Isso é muito útil, pois ajuda a manter a estabilidade nos países mais vulneráveis globalmente. Mas, como apontado, também serve aos objetivos da China de obter influência no exterior. O Sudão do Sul exemplifica bem essa situação. O país tem 1 tonelada de petróleo, com quase 4 bilhões de barris em reservas comprovadas. A Dar Petroleum Operating Company no Sudão atualmente produz 90.000 barris de petróleo por dia. A China detém 41% de participação nesta empresa, visando assegurar o abastecimento de petróleo para o mercado chinês. Em parte, os pacificadores chineses foram enviados para o Sudão do Sul para proteger esses interesses petrolíferos. O Sudão e o Sudão do Sul juntos possuem 3 trilhões de pés cúbicos de gás natural ainda inexplorado. Outros recursos naturais, minério de ferro, cobre, ouro e metais de terras raras. Devido ao subdesenvolvimento do país, há muitas oportunidades na infraestrutura. A China finalizou recentemente a Ponte Clement Mboro, um novo projeto de infraestrutura no Sudão do Sul, mas também busca ganhar influência no país por meio de negócios mais obscuros. A China fornece armas para ambos os lados do conflito no Sudão do Sul. Então, independentemente de quem vença, eles dependem da China. É irônico vender armas e manter a paz simultaneamente. Isso revela as ambições da China no Sudão do Sul: ganhar influência e experiência de combate. A Organização das Nações Unidas aceita como um fato que os países sempre agem em prol de seus próprios interesses. Afinal, as contribuições da China ainda são benéficas para a organização. No entanto, voltando ao problema fundamental da China, com experiência de combate, a manutenção da paz da Organização das Nações Unidas pode não ser a solução. Os mantenedores de paz chineses podem aprender muito sobre como operar bases militares e como lidar com ameaças. No entanto, as operações de paz da Organização das Nações Unidas são sempre bastante restritas. Juba não foi o primeiro local onde as operações de paz da Organização das Nações Unidas falharam. Mantenedores de paz da Organização das Nações Unidas já foram pegos no fogo cruzado várias vezes, falhando em proteger os civis locais. Um dos maiores fracassos na história da manutenção da paz da Organização das Nações Unidas aconteceu na Guerra da Bósnia, com o massacre de Srebrenica, em 1995. Foi o pior genocídio na Europa após a Segunda Guerra Mundial, com mais de 8.000 bósnios mortos por sérvios da Bósnia. O pior é que esses civis acreditavam estar sob a proteção de batalhões holandeses da Organização das Nações Unidas, mas o Dutchbat tinha apenas 370 soldados da paz levemente armados.
Eles não eram páreo para o exército sérvio-bósnio, e quando os sérvios queriam massacrar a população local, o Dutch Bat não pôde fazer nada. Mas uma falha ainda pior aconteceu em Ruanda um ano antes. Durante o massacre de Ruanda, em 1994, 800 mil pessoas foram mortas no período de 100 dias, e os pacificadores da Organização das Nações Unidas em Ruanda falharam em intervir. Havia menos de 3 mil pacificadores em todo o país, e eles estavam severamente mal equipados. Atualmente, a Organização das Nações Unidas busca aprimorar constantemente suas missões, mas a questão central persiste. Isso ocorre porque a Organização das Nações Unidas tem regras sobre resolução pacífica de conflitos. Então existem regras de engajamento estritas para os pacificadores que não têm muitas armas letais à disposição. Embora pareça ótimo na teoria, isso indica que muitas missões estão destinadas a fracassar. Em suma, as missões da Organização das Nações Unidas carecem da força letal necessária em combate e, frequentemente, faltam equipamentos avançados como tanques, jatos de combate e artilharia. Isso também se deve a restrições orçamentárias e relutância dos países em arriscar seu próprio equipamento militar. Se não for corrigido, pode haver um Juba 2.0, com mantenedores da paz paralisados e incapazes de entrar na luta. Com isso em mente, a China pode precisar procurar uma nova estratégia para obter experiência de combate. Uma opção é contornar a Organização das Nações Unidas e ajudar os países diretamente com operações de manutenção da paz e antiterrorismo. Isso apresenta várias vantagens, especialmente ao treinar suas próprias tropas sem regras complexas. Mas a desvantagem é que isso torna outros países suspeitos. Os Estados Unidos da América têm uma reputação de intervenção em guerras estrangeiras, mas não querem que a China faça o mesmo. Além disso, os países anfitriões podem hesitar em convidar tropas chinesas para se juntar ao seu conflito. Compreensivelmente, eles prefeririam capacetes azuis da Organização das Nações Unidas e convidar pacificadores americanos ou europeus também traz benefícios. A China almeja que o Exército de Libertação Popular estabeleça bases globais, sendo Djibouti o primeiro país onde obteve êxito nesse objetivo. Em 2017, a China abriu sua primeira base militar estrangeira em Djibouti, operada pela Marinha Chinesa, supostamente para operações anti-pirataria, evacuação, manutenção da paz e contra-terrorismo. Também é usado para projeção de poder global, visto que Djibouti está estrategicamente próximo ao Estreito de Bab el-Mandeb, uma das principais vias fluviais para o comércio internacional. A localização é peculiar, pois a poucos quilômetros dali, os americanos também têm uma base chamada Camp Lemonnier. Compreensivelmente, Washington não apreciou quando Djibouti convidou os chineses em 2017. Desde então, Estados Unidos da América e China espionam constantemente as bases um do outro. A China usa a base para monitorar as atividades dos Estados Unidos da América no Mar Vermelho, com os Houthis, buscando estudar as estratégias militares americanas. Com a China buscando expandir agressivamente sua presença militar global, pode haver mais situações como essa no futuro. A China pode obter experiência de combate ou um substituto, realizando exercícios de treinamento em larga escala. Em 2009, o PLA lançou seu primeiro grande exercício militar, envolvendo 50 mil tropas para testar seu infraestrutura e logística. Eles também treinam regularmente com a Rússia e nações da Ásia Central, sob a Organização de Cooperação de Xangai. A Rússia tem mais experiência de combate que a China, devido ao legado soviético. Desde 1991, eles também lutaram na Chechênia, Geórgia, Síria e, claro, na Ucrânia desde 2014. Além disso, a Rússia tem muitos mercenários lutando em países africanos, como Mali e República Centro-Africana. Então, o PLA tem muito a aprender com seus homólogos russos. Em 2018, a Rússia realizou na Sibéria seu maior jogo de guerra desde a Guerra Fria e convidou a China. O PLA enviou 3.500 soldados com tanques e aeronaves. Foi um sucesso, porque a China mais tarde se juntou a novos exercícios militares russos em 2019 e 2021. Desde 2019, a China também realiza exercícios navais anuais com a Rússia e o Irã para simular batalhas navais e testar seus sistemas sob estresse. Contudo, os exercícios militares chineses mais notórios envolvem Taiwan. Eles aumentaram recentemente, com a China simulando bloqueios navais, ataques aéreos e assaltos marítimos.
Claramente, o objetivo é melhorar as capacidades militares chinesas para futuramente tomar a ilha. No entanto, não está claro se o PLA chegará lá apenas com seus exercícios militares. Como o primeiro desastre de combate da China no Sudão do Sul mostrou, o PLA ainda não está preparado para lidar com as realidades imprevisíveis e caóticas da guerra. Se isso ocorre durante uma operação relativamente pequena no Sudão do Sul, não parece ser um grande problema. Mas se a China cometer os mesmos erros em um cenário de guerra real, as consequências são inimagináveis. Obrigado por assistir.